Salve segunda-feira, aquele abraço, feriadão continua, né? E a semana começa com o feriado, mas com futebol, com jogão. É jogo grande hoje no Mangueirão, tem Remo e Curitiba. Na sequência dessa quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a gente vai falar dos resultados e a vitória pode levar o Remo ao G4, pelo menos até amanhã, porque o Cuiabá joga amanhã e se vencer pode passar a equipe do Remo na pontuação. Mas independente de qualquer coisa, é jogo grande para o torcedor prestigiar e o Remo deve manter a mesma equipe, porque esperava contar com a volta do volante, mas não vai conseguir não. Mas pode ter novidade sim. E o Paysandu que já está em Goiânia, com 2 dias de preparação para o jogo de quarta-feira na decisão da Copa Verde. Tentar mudar o astral. E quem sabe a conquista da Copa Verde não possa ser esta virada de chave. É o que o torcedor fica imaginando e confiando que possa acontecer. Muito bom sempre lembrar para você que está aqui acompanhando o nosso vídeo, se você não é inscrito no canal, vai aqui no botãozinho, se inscreve, aciona o sininho, deixa o like. Vamos chegar aos 50 mil, com 40 mil eu anuncio os prêmios para o sorteio dos 50 mil. Muito legal, então vem com a gente, dá uma força para o canal, fortalece o Tomazão TV para o YouTube divulgar cada vez mais o nosso conteúdo. Conto com você. Vamos nessa então? Tamo juntos. Vamos falar desse jogo do Remo de hoje. Jogo importante, jogo duro, jogo grande, né? Olhando aqui, inclusive, a classificação que a gente pode olhar, principalmente com relação à classificação da Série B nesse momento, o Curitiba, ele é o 6º colocado e o Remo é o 9º, depois dos resultados da rodada, né? Então, o Curitiba ele pode chegar à liderança se vencer, porque ele vai a 10 pontos, e o Remo se vencer com os 5 que tem, pode ir a 8, chega à 4ª colocação. Então, olha o tamanho da importância da vitória de hoje do Remo, tanto para um como para outro, mas o Remo joga em casa, tem a obrigação de fazer o dever de casa e o torcedor confia nisso, até no bom momento, né? Resultados dos jogos depois do 0-0 do Paysandu com o Operário, né? No sábado, a vitória do Vila Nova sobre o Botafogo ontem, Chapecoense 1-0 no Atlético, Furacão, o Atlético 2-0 no CRB, que caiu, era o único que estava com 100% de aproveitamento, e o América Mineiro que venceu o Goiás 1-0 lá no Independência. Hoje teremos Amazonas e Avaí, tem Novo Horizontino e Criciúma e tem Remo e Curitiba. O Remo tem problemas? Tem, até porque o Caio Vinícius estava sendo preparado para retornar ao jogo de hoje contra o Curitiba, fez muita falta, né? Mas, diante da situação, Luan Martins, Jaderson e Pedro Castro devem ser mantidos, embora o Pavani tenha alguma, né, possibilidade de ser o titular, porque ele entrou muito bem contra o Botafogo. O restante do time é o mesmo, com o Pedro Rocha, artilheiro da competição ainda, Viseu e o Janderson, e ali atrás não muda nada, Marcelinho, Camutanga, com o Reinaldo e o Alan Rodrigues. Aliás, o Alan Rodrigues, que começou meio claudicante, ele até diz que precisava melhorar fisicamente, se adaptar, e agora se sente muito melhor. E fala da importância do jogo contra o Curitiba, aqui no Tomazão TV, o lateral Alan Rodrigues, paraguaio, aqui no Tomazão TV. Sabemos que Curitiba es un buen equipo que tiene buenas individualidades, pero también nosotros tenemos lo nuestro y somos locales, tenemos acá el apoyo de nuestra gente que es fundamental y vamos a hacer respetar la localía y hacernos fuerte acá en casa. La verdad que sí, vengo sintiéndome muy bien, cada vez con más confianza, los compañeros me están ayudando mucho, me están haciendo agarrar mucha confianza. Individualmente me siento cada vez con más confianza, con más, sintiéndome cada vez mejor físicamente también, y eso es muy bueno para mí. Creo que, como te dije, la confianza es todo en un jugador y eso me va a ayudar mucho. Lateral Alan Rodrigues, titular da equipe do Daniel Paulista. Jogo hoje começando às 21h30, é horário
que o Remo até tentou antecipar para tarde, mas como era da grade da televisão, não houve acordo, a CBF não aceitou. E o torcedor do Remo tem mais é que hoje chegar junto, lotar o Mangueirão do jeito que der, porque o jogo é importante e a vitória pode fazer o Remo chegar ao G4 na tabela de classificação. Jogo duro, porque o Curitiba, como sexto colocado, tem 7 pontos. Se vencer, ele vai à liderança da competição. Olha o tamanho da responsa dos azulinos. E o Paysandu, que já chegou em Goiânia e chegou primeiro que o Goiás. Que o Goiás ontem jogou lá na Arena Independência contra o time do América Mineiro e perdeu por 1-0, o gol do Miguelito de pênalti. E o Goiás chega de crista baixa, derrotado, o Paysandu empatou fora, tem 2 dias hoje e amanhã, hoje treina no CT do Vila e amanhã faz o apronto no CT do Atlético Goianiense. Então são os 2 dias que tem o técnico, o Luizinho Lopes, para preparar o time para o jogo de quarta-feira contra o Goiás, que vale título para o Paysandu, o penta da Copa Verde. E o Goiás tenta aí o bicampeonato. Bom, o André Lima, o Dudu Vieira e o Everson não podem jogar, não são inscritos para jogar a Copa Verde. E aí PK pode voltar. Eu ainda arriscaria aquela história do Edilson e do Brian. O Quintana é dúvida, no vídeo pode ser titular. Então, muitas alterações com a volta do Rossi. Será que o Nicolas volta como titular contra o Goiás? O Benítez entrando no segundo tempo, prefiro até que ele entre no segundo tempo, ele não começou bem o jogo, acabou não aparecendo tanto, né? E o Nicolas precisa melhorar essa fase dele aí, né? E o Marcelinho poderia ser uma opção, mas o Borazzi merece fazer esse ataque aí, né? Com o Rossi e também com o Nicolas ou até o Benítez. Pelo menos são várias as modificações. O tempo é curto, pouco treino, mas o Paysandu tem que se virar como pode. Até porque, como diz o técnico o Luizinho Lopes, tem que conviver com a situação, porque o Paysandu se colocou nela, né? Virando as competições, chegando às finais e a sequência de jogos mudando a equipe. Então, sabendo viver o momento para tentar conseguir o melhor resultado. E o Luizinho fala um pouquinho ainda depois do resultado de sábado com relação a esse jogo de quarta-feira contra o Goiás aqui no Tomazão TV. Bom, com relação à dificuldade eu falei um pouco, quando a gente tem pouco tempo de um jogo para outro e a gente precisa dar uma oxigenada na equipe, a gente está com uma sequência de muitos jogos. O que precisa fazer agora, nós vamos ter o 3º dia para jogar a final da Copa Verde, né? Depois nós só vamos ter 2 dias para jogar contra o CRB novamente. Apesar que a nossa metodologia, os nossos trabalhos, a gente trabalha todo mundo, né, dentro de suas funções para que quando a gente faça essas trocas, todo mundo saiba o que tem que fazer. Mas você trocar 3, 4, 5, muitas vezes a gente precisa fazer, isso dificulta um pouquinho mais. Mas agora nós vamos ter o 3º dia para jogar, nós vamos precisar agora mudar a chave, vamos jogar a segunda final no ano, o Paysandu já é campeão no início da temporada, agora temos a oportunidade de novamente brigar por uma conquista e depois, 2 dias depois em casa, voltar a pensar na Série B, que é o CRB. Para as mudanças que nós fazemos, então, fazer com que a gente seja mais didático possível e os jogadores entendam o que a gente quer de um jogo para o outro. Aí o técnico Luizinho Lopes, né? O Paysandu, de uma forma ou de outra, deu uma acalmada, embora o empate poderia ter sido melhor, porque o jogo não foi lá grande coisa, mas o Paysandu poderia ter vencido, mas o empate de todo não foi ruim. Agora, esse jogo contra o Goiás, para mim, é a virada de chaves. O Paysandu consegue, mesmo que seja nos pênaltis, a vitória, a conquista do pentacampeonato da Copa Verde, muda completamente o astral. E outra, o Paysandu pode estar contratando... mas não tem janela. Se o jogador não tiver empregado, se ele não tiver vínculo com nenhum clube, ele pode ser contratado sim. O regulamento permite isso. Então, como está necessitando de zagueiro, o Paysandu pode anunciar a qualquer momento um zagueiro para reforçar o elenco até a abertura da janela em junho, quando aí poderá contratar novamente e reforçar e encorpar mais o seu elenco. Vamos aguardar. O importante agora é o foco do jogo contra o Goiás, nesta quarta-feira, na decisão da Copa Verde. O Remo hoje contra o Curitiba, para cima, para vencer e chegar ao G4. E o Paysandu na quarta, para faturar mais um título da Copa Verde. Tamo juntos?
Ótima semana para todo mundo, que seja abençoada, com muito amor no coração. Importante.